Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 38 ao verso 47. Marcos 15, de 38 a 47, quero lhes falar sobre o tema, com base no tema, o tríplice testemunho sobre Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Meus irmãos, há um relato do período da Guerra Civil Americana. Não se sabe se esse relato é verdadeiro ou não, se é apócrifo ou não, mas é um relato que tem sido passado tradicionalmente na história de uma cena que ocorre durante certo dia, nesse período de Guerra Civil Americana, e que de certo modo ilustra um pouco daquilo que a passagem desta manhã nos revela. Conta-se que durante a Guerra Civil Americana, no período da presidência de Abraham Lincoln, o seu filho Ted estava em um parque vizinho à Casa Branca, quando avistou um soldado da União assentado em um dos bancos com feições muito tristes. Aproximando-se do soldado para saber o que estava acontecendo, o jovem contou que o seu pai e o seu irmão haviam morrido em combate e que agora só restava ele para cuidar de sua mãe e do sítio da família. O seu comandante havia lhe concedido licença então para ir a Washington e pedir autorização ao presidente para voltar para casa, para cuidar de sua mãe, para cuidar dos negócios da família. No entanto, o presidente Lincoln estava bastante ocupado para recebê-lo naquele dia. E por isso, aquele jovem já não sabia o que fazer. Por essa razão, as suas feições tristes. Após ouvir o relato do soldado, Ted, que está ali com o rapaz, toma-o pela mão e pede que ele o siga. Sem saber que o menino era filho do presidente, o jovem soldado se espantou ao passar pelos guardas da Casa Branca e entrar no escritório do presidente Lincoln. Ali o rapaz conseguiu, por causa de Ted, a sua audiência e a permissão para voltar para casa. A história desse jovem soldado da União é a história que eu desejo falar nesta manhã. Mas eu não quero falar sobre Lincoln, eu não quero falar sobre Ted, eu não quero falar sobre a Guerra Civil, eu não quero falar sobre o jovem soldado. Eu quero falar sobre um Deus que enviou o seu Filho, que nos toma pelas mãos e nos leva de volta à casa do Pai. Eu quero lhes falar sobre o testemunho do Pai sobre Jesus e dos testemunhos que derivam dele, tanto feito por judeus quanto também por gentios,
mostrando o que de fato Cristo realizou no Calvário, ao tomar-nos pela mão e levar-nos à presença de seu Pai. A narrativa desta manhã, meus irmãos, mostra-nos os desdobramentos da morte de Jesus naquela triste tarde de sexta-feira. Uma tarde acompanhada de muitos eventos escatológicos, acompanhada do selo divino. Uma narrativa que faz transição para o evento da ressurreição, na madrugada de domingo. E nessa narrativa há 3 importantes testemunhos dados sobre Jesus. O primeiro é um testemunho dado pelo próprio Deus Pai. O segundo, o testemunho dado por um gentio. E o terceiro, o testemunho dado por alguns judeus. O verso 38 nos fala do testemunho do Pai. A passagem diz: e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. É preciso lembrarmos algumas coisas que estão inseridas neste contexto, ou no contexto dessa passagem. De acordo com o verso 33, houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Jerusalém está na escuridão. Jerusalém está em trevas, desde o momento em que Cristo é crucificado até o momento de sua morte. Portanto, era uma tarde diferente, de uma Páscoa diferente em Jerusalém. E após o seu brado de consumação por volta das 3 horas da tarde, João Marcos, que é o autor deste evangelho, narra que algo muito grandioso aconteceu e que mudaria por completo a história da humanidade. A parochet, isto é, o véu do santuário, rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Esse detalhe é muito importante. De alto a baixo. Se considerarmos o testemunho bíblico encontrado na lei do Senhor, nos 5 primeiros livros da Bíblia, sobre o tamanho daquele véu ou daquela cortina, o homem poderia fazer, de certo modo, alguma coisa para rasgá-lo ou rasgá-la de baixo para cima, mas não de cima para baixo. Sabe-se que é uma intervenção divina, sabe-se que é um testemunho divino em andamento. De acordo com o texto de Êxodo 26, a partir do verso 31, o véu tinha por objetivo separar os espaços sagrados em que os sacerdotes trabalhavam durante o ano. A função do véu era demarcar, isto é, estabelecer os limites entre o lugar santo, onde ficavam, por exemplo, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Qualquer pessoa que entrasse no lugar santíssimo, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, seria morta. Mesmo se um sacerdote adentrasse o santo dos santos, ele seria morto. Porque somente o sumo sacerdote, mesmo assim, uma única vez no ano, poderia entrar no santo dos santos. Havia, portanto, uma separação. Havia uma demarcação e uma distinção de acesso. Nem todos poderiam ali acessar. É preciso a essa altura também, meus irmãos, recordar que as palavras de Jesus, a certa altura, trataram da destruição do templo e a sua reedificação em 3 dias. Tentaram dizer que Jesus estava falando sobre o templo de Jerusalém e que ele estava prestes a destruir o templo físico de Jerusalém e reconstruí-lo em 3 dias.
Mas nós sabemos que apesar desta acusação, quando lemos o relato bíblico, ele não disse sobre o templo de Jerusalém, ele falou de si mesmo, do seu corpo, que seria destruído e que em 3 dias seria reedificado, e de fato seria, por conta da ressurreição. Portanto, Jesus não estava falando do templo estabelecido no Monte Sião, ele estava falando de si mesmo, ele estava falando do seu próprio corpo. Ele era o templo a ser derrubado e reconstruído em 3 dias, tornando-se então o centro da adoração. Se o templo em Jerusalém era o centro da adoração para os judeus, Jesus agora se apresenta como sendo o centro da adoração. Sobretudo quando Deus demonstra isso claramente, décadas depois, com a destruição do templo de Jerusalém. Um novo templo foi erguido, o seu nome é Jesus. Por isso que na conversa com a mulher samaritana, Jesus afirmou que não seria mais em Jerusalém ou no Monte Gerizim, em Samaria. Adorar a Deus em espírito e em verdade se daria pela mediação de Jesus Cristo em todo e qualquer lugar. No quintal ou na sala de uma casa, num prédio alugado, num salão de culto construído, embaixo de uma árvore, dentro de uma gruta, na areia da praia. O povo de Deus poderia e pode adorar a Deus, pois Cristo é de fato o centro da adoração. Já não seria mais por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue de Jesus. Já não seria mais pelo sacerdócio levítico, mas pelo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, diante de quem o sacerdócio levítico se curvou e ofereceu dízimo. Basta nos lembrar do episódio de Abraão partindo o pão com Melquisedeque, tomando o vinho com Melquisedeque e oferecendo o dízimo. Você vai dizer, mas Levi não estava ali ainda. Talvez não na perspectiva do homem ocidental moderno, mas na perspectiva do mundo oriental antigo, semita, judeu, estava. Porque Levi era filho de Jacó, que por sua vez era filho de Isaque, que por sua vez era filho de Abraão. Quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, ele reconhece que o sacerdócio levítico que dele procederia estava se curvando diante de um sacerdócio muito maior. Por isso que o autor aos Hebreus fala que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio superior, e que Cristo é participante efetivamente de um sacerdócio muito acima do levítico. Quando Abraão se curva, Levi se curva. Por isso que o autor diz que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Rasgando, portanto, de alto a baixo o enorme véu, Deus deixava o seu testemunho aos homens de que há um novo e vivo caminho, há um novo e vivo acesso a Ele. Jesus. Há um segundo testemunho, e esse testemunho é o testemunho de um gentio. O verso 39 nos diz: quando o centurião que estava em frente de Jesus
ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. O testemunho dado pelo Pai providenciou 2 outros testemunhos importantes. O primeiro, o testemunho de um gentio. O segundo, de judeus. A Escritura diz que havia um centurião em frente a Jesus que assistia os detalhes do sofrimento ao qual Jesus estava sendo submetido. Se tratava de um oficial romano responsável por uma unidade básica do seu exército, formada por 100 soldados. Ao que tudo indica, ele era o chefe encarregado pela execução de Jesus e dos 2 ladrões naquela tarde. E diante de tudo o que ele presenciava, ele ficou muito impressionado com a digna conduta de Jesus diante da morte. Lembrem-se, meus irmãos, que, como disse no início, Jerusalém está sob trevas desde o meio-dia. Lembrem-se também que após o brado de Jesus, além do véu se rasgar, o Evangelho de Mateus afirma que a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Mateus 27 nos diz isso. Portanto, não é uma tarde comum, é uma tarde escatológica. Há muitas coisas envolvidas. Eram muitos eventos envolvidos naquela hora. E o centurião, portanto, não tem dúvidas. E ele diz: realmente este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, é preciso lembrar que em Marcos, ou no Evangelho de Marcos, essa afirmação era muito mais que uma declaração genérica sobre alguém. Eventualmente nós olhamos para alguém e dizemos: olha, você também é filho de Deus, e pensamos em uma terceira pessoa e pensamos: não, mas ele também é filho de Deus. Ou, eu também sou filho de Deus. Nós usamos comumente esta sentença, mas meus irmãos, no Evangelho de Marcos, na abertura do Evangelho de Marcos, e nas palavras do centurião, não era isso somente que estava envolvido. De fato, o centurião percebe a filiação divina de Jesus. A sua declaração, meus irmãos, em se tratando de um soldado romano, era ainda mais profunda, pois um centurião jurava lealdade ao imperador, plena lealdade ao imperador, que era reconhecido como o único Filho de Deus. Por isso, a construção de cidades e templos para os Césares romanos, templos para que o imperador fosse adorado como Filho de Deus. Portanto, quando um soldado, quando um centurião romano faz a declaração que faz, ele não está sendo genérico. Ele sabe das implicações de tudo o que ele está dizendo. Ele reconhece a filiação divina de Nosso Senhor. Isso se dá pelo próprio testemunho de Jesus, a sua maneira digna de morrer, mas também se dá porque o ambiente é escatológico. E não havia quem não estivesse impressionado com tudo o que estava acontecendo. Você consegue conceber tudo isso num momento apenas? Trevas baixam sobre a terra. O véu do templo se rasga de alto a baixo. A terra treme, há um tremor, há um terremoto. As pedras, as rochas se quebram, se partem.
Os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Não é uma tarde comum. Há um testemunho sobre aquele que estava pregado na cruz. E este centurião, meus irmãos, de certo modo, faz ou dá o primeiro testemunho de um gentio sobre o Cristo crucificado. Esse homem, para utilizar aí um jargão que muitas pessoas gostam de usar hoje em dia, este homem me representa. Este homem nos representa. Veja, ele não nos representa por causa de eventuais ideologias que nós tenhamos. Não, ele me representa e ele nos representa porque a constatação dele é a minha constatação e também a sua, como gentios que somos. Realmente este homem era o Filho de Deus. Ele nos representa. Mas há um terceiro testemunho, e é o testemunho dado por judeus. Isso é muito importante porque ele está em franco contraste com o testemunho dado por outros judeus. Lembrem-se que outros judeus pediram a morte de Jesus, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Outros judeus pediram que o sangue inocente de Cristo recaísse sobre eles. Mas agora também temos o testemunho de judeus aqui sobre Jesus. Observe novamente os versos de 40 a 47. Nós vamos fazer uma pausa no verso 41. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Meus irmãos, o segundo testemunho foi dado por judeus, e para começar, nas pessoas de muitas mulheres. O texto fala de muitas mulheres que subiram com Jesus até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Dentre elas há um destaque para Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, de José, que não é a mãe de Jesus aqui. Não é a mãe de Jesus. Há também, posteriormente, o testemunho de um dos membros do Sinédrio, José de Arimateia. E as atitudes deles demonstravam de modo claro a maneira como eles viam Jesus. Todos eram seguidores de Jesus. Na Galileia, diz o Evangelho de João, no capítulo 19, elas tinham seguido e servido a Jesus. Como também José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo secreto. O texto diz lá em João 19:38, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Então essa narrativa está falando de discípulos. E olhando então especificamente para as mulheres, é muito significativo que quando os discípulos de Jesus, e agora eu estou pensando nos 12, ou nos 11, por causa de Judas, quando aqueles homens abandonaram Jesus na hora da sua morte, as mulheres não o abandonaram. Veja onde elas estão. Elas estão presenciando a cena da morte de nosso Senhor.
Elas acompanharam os desfechos da história da redenção. Inclusive, de acordo com Lucas capítulo 8, muitas delas, por meio dos seus bens, cuidavam das necessidades de Jesus e dos seus discípulos. As mulheres não abandonaram Jesus. As mulheres não romperam com Jesus, mas permaneceram firmes diante de Jesus. É muito importante, meus irmãos, destacar a esta altura que no Evangelho de Marcos elas aparecem somente aqui. Somente aqui. E é bem importante, porque elas aparecem justamente após a narrativa do rompimento do véu do templo, demonstrando, meus irmãos, que o acesso a Deus não era privilégio do gênero masculino apenas, pois em Cristo não haveria mais homem ou mulher. Todos seríamos e somos iguais perante o Senhor. Lembrem-se que no Santo dos Santos, somente um sumo sacerdote poderia adentrar, portanto um homem. No lugar santo, somente sacerdotes poderiam entrar, portanto homens. No pátio, somente os homens poderiam entrar, e as mulheres ficavam de fora. Agora, a narrativa sobre as mulheres é introduzida justamente após o rompimento do véu. Em Cristo, somos todos iguais. Em Cristo, não há mais homem e nem mulher. Somos iguais perante o Senhor. Mas além delas, meus irmãos, há um homem, sobre o qual o texto diz: era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. Lembrando que o sábado começava na sexta, com o pôr do sol. Então nós estamos falando ali da sexta-feira, antes do pôr do sol. Era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio. Arimateia era uma cidade, um vilarejo que ficava a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Ali havia então este homem chamado José, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, que, de acordo com o Evangelho de João, era um discípulo de Jesus. Dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ele ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, aquele mesmo que havia declarado lá: verdadeiramente este é filho de Deus, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. E sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, viram onde ele fora colocado. Além delas, portanto, meus irmãos, há um homem, membro do Sinédrio, membro de destaque no Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Por causa da morte de Jesus, certamente José de Arimateia já não era mais aquele homem que pretendia seguir a Jesus em segredo, com medo dos judeus. Ele não mais se esconderia. Parece ter havido nele a convicção em seu coração, e uma convicção tal que ele ousa ir à presença de Pilatos para pedir o corpo de Jesus, porque é isso que o texto diz: dirigiu-se corajosamente a Pilatos. E de acordo com João 19, meus irmãos, ele está acompanhado de um outro homem proeminente, um homem chamado Nicodemos, o mesmo que travara um diálogo com Jesus em João 3, sobre o tema do novo nascimento.
E sendo, meus irmãos, o dia da preparação, e considerando o horário da morte de Jesus, faltavam menos de 3 horas para o pôr do sol. Portanto, faltava menos de 3 horas para o Shabat. E no Shabat, ninguém ousaria fazer absolutamente nada, muito menos preparar um corpo para ser sepultado. Então havia pouco tempo, muito pouco tempo. E nesse curto espaço de tempo, eles precisavam criar coragem, ir a Pilatos, reivindicar o corpo, tirar o corpo da cruz, lavar o corpo, providenciar a mortalha, cobrir o corpo de especiarias, que de acordo com João 19 foram cerca de 34 quilos de perfume, levá-lo à sepultura e sepultá-lo. Minha gente, a gente está falando disso num espaço de mais ou menos 3 horas. Repito, criar coragem, ir a Pilatos, reivindicar o corpo, tirar o corpo da cruz, lavar o corpo, providenciar a mortalha, as especiarias, levá-lo à sepultura e sepultá-lo. Tudo antes do pôr do sol. Tudo deveria ser feito rapidamente. Agora a gente precisa compreender, meus irmãos, que o que José de Arimateia e Nicodemos fizeram poderia colocá-los em uma enorme dificuldade, já que a morte de Jesus, do ponto de vista humano, ocorreu a pedido do Sinédrio. Eles eram membros do Sinédrio. Eles pertenciam à instituição que condenou Jesus e que não daria um tratamento digno para aquele que, a pedido do Sinédrio, fosse morto. Certamente, meus irmãos, a maioria do Sinédrio desejava que o corpo de Jesus fosse jogado em uma vala comum, juntamente com os 2 criminosos que se encontravam ao seu lado, o que era comum em Jerusalém. Tirava-se da cruz e jogava-se o corpo em um buraco e deixava ali apodrecer. Essa seria a dignidade daquele que se insurgisse contra o imperador, daquele que se insurgisse contra Herodes, daquele que se insurgisse contra a casa sacerdotal, daquele que se insurgisse contra o Sinédrio. Morrer como um indigente. Era isso que eles queriam. Entretanto, no meio deste Sinédrio, há 2 homens que querem dar um sepultamento digno a Jesus, e isso poderia tê-los colocado em maus lençóis. Somado a isso, meus irmãos, tem um outro problema, que era o embaraço que eles poderiam experimentar. Que tipo de embaraço? Havia um histórico de desprezo de Pilatos pelos judeus. E esse desprezo poderia levá-lo a rejeitar o pedido de José de Arimateia e Nicodemos. E poderia causar, então, um embaraço. Ele poderia protelar a decisão. E se protelasse a decisão, chegaria o sábado, e eles nada poderiam fazer, uma vez que eles desobedeceriam a lei e se tornariam impuros. Mas, meus irmãos, o que nós lemos é que a providência divina estava em andamento. Ao ouvir a reivindicação de José e Nicodemos, Pilatos não acreditou que Jesus estivesse morto. Isso não era comum. Alguém poderia agonizar durante dias antes de expirar em definitivo. E Jesus, em poucas horas, já estava morto. Por isso Pilatos não acredita.
E para tirar o assunto a limpo, ele ainda manda chamar o centurião para verificar se é verdade o que aqueles dois homens estavam dizendo. O mesmo centurião que presenciara a morte de Jesus é chamado a confirmar a notícia. E uma vez confirmada a notícia, o corpo de Jesus é entregue a José e a Nicodemos, e Jesus recebe um tratamento digno de um Messias régio. O tipo de sepultamento que se dá a Jesus, meus irmãos, é um sepultamento digno de um rei. Pelo cuidado, pela mortalha, pela quantidade de perfume que é derramado sobre o corpo de Jesus. Há um reconhecimento por parte desses homens de que ele é um Messias régio, de que ele é rei, e que, portanto, a acusação que estava sobre a cabeça de Jesus não era uma falsa acusação, era de fato verdade, mas era uma verdade parcial, porque lá dizia: eis o rei dos judeus, ou rei dos judeus. E por que digo parcial? Porque ele não é só rei dos judeus, ele é rei dos gentios. Por isso uma verdade parcial, ou uma verdade que não dá conta da grandiosidade daquele que estava ali encravado. É o rei dos judeus, sim, mas é também o rei dos gentios. O texto diz que de longe Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde eles foram colocados. E esse detalhe é importante, porque a narrativa seguinte é a narrativa da ressurreição, que clareia como elas souberam onde estava o corpo de Jesus, para então ir ao local e receber a boa notícia, e receber o evangelho de que Jesus havia ressuscitado. Portanto, meus irmãos, aqui há 3 testemunhos. O testemunho do Pai abrindo ou rasgando o véu de alto a baixo, o testemunho de um gentio sobre a filiação divina de Jesus, e o testemunho de judeus sobre o Messias régio, o rei. Então vamos pensar um pouco agora em nós mesmos e na aplicação dessa verdade às nossas vidas. E a primeira delas é que, como de certo modo já demonstrado em algum momento da minha fala, em Cristo temos acesso ao Pai como jamais em qualquer outro tempo a humanidade teve após a queda. Em Cristo temos acesso ao Pai como jamais, em tempo algum, após a queda. Meus irmãos, o sacrifício de Jesus como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, abre-nos um novo e vivo caminho. Eu quero ler com vocês o que o autor inspirado fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9 e acompanhe a leitura a partir do verso 6 e veja os desdobramentos do que o autor diz para as nossas vidas. Hebreus 9, a partir do versículo 6. Acompanhe. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância.
Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e novilhos, ou touros, e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Pela sua morte, meus irmãos, temos, portanto, mediante a fé, os nossos pecados perdoados. Pela sua morte, meus irmãos, nós temos, mediante a fé, a justiça de Cristo imputada a nós, por meio do seu sangue. De modo, meus irmãos, que quando Cristo olha para nós, ou melhor, quando Deus Pai olha para nós, Ele o faz por meio de Cristo. De modo que Ele não nos vê, mas Ele vê Cristo em nós. E, consequentemente, somos aceitos de acordo com as bases estabelecidas por Deus para uma profunda relação com Ele, e somos, portanto, participantes da comunhão com o Pai, com o Filho, por meio do Espírito Santo. O que Cristo fez, meus irmãos, nos coloca diante de Deus e da bênção da comunhão com Deus. Então nós temos um livre acesso diante de Deus. Somos recebidos diante de Deus na medida da justiça de Cristo. Somos aceitos por Deus por causa de Jesus. Ele nos torna aceitáveis, independente do tipo de vida que levamos. Se o sangue de Cristo é derramado sobre nós, os nossos pecados são perdoados e nós somos aceitos, de acordo com a base estabelecida pelo próprio Deus. Um Deus que é amoroso, um Deus que é zeloso, um Deus que é misericordioso para com todos nós. Meus irmãos, por causa de Cristo e por sua mediação, nos foram concedidas todas as bênçãos necessárias, presente e no porvir. Mas há uma, dentre tantas, que é nos achegarmos a Deus pelo exercício da oração. Essa talvez seja uma das maiores demonstrações visíveis dessa possível comunhão. Orar, meus irmãos, é prática contínua entre os que conhecem a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração, meus irmãos, não possui limites. Ela serve dos parâmetros do reino. É o céu regendo a terra.
Nós precisamos recordar que quando oramos, nós estamos servindo-nos ou nos servindo dos benefícios daquilo que Cristo fez, da mediação de Jesus Cristo, do véu do templo que se rasgou de alto a baixo para abrir um novo e vivo caminho. Orar por meio de Jesus é como acessar o Santo dos Santos. É viver sob os benefícios de Deus. E quando nos privamos da oração, nós nos privamos dos benefícios e das bênçãos que Deus nos dá. A oração. A oração ao Pai é a demonstração viva de um novo e vivo caminho, da bênção, da comunhão. Segunda aplicação, meus irmãos, é que em Cristo não há mais distinções entre judeus e gentios, pois todo tipo de ruptura entre os homens já foi cancelada. Já não há mais judeus ou gentios. Efésios diz que Deus rompeu a parede de separação que havia entre ambos. Mas o mesmo apóstolo que diz isso também diz: já não há mais escravo ou livre, já não há mais bárbaro ou cita, não há mais homem ou mulher. Em Cristo somos todos um. O Evangelho une os filhos de Deus e afasta os ímpios, sim. O Evangelho atrai e repele. Naqueles que se salvam, atrai. Naqueles que se perdem, repele. Isso não sou eu que digo, é o apóstolo Paulo quem diz que a palavra pregada, ela tanto atrai os que hão de ser salvos, mas ela repele os que se perderão. Cristo, portanto, é suficiente. Cristo, portanto, é a nossa bandeira. Agora, se o nosso Cristo, se o meu Cristo, se o seu Cristo não for aquele enviado pelo Pai e revelado pelas Sagradas Escrituras, esse Cristo jamais nos bastará, porque ele não é o Cristo verdadeiro. Ele será uma espécie, inclusive, de antagonista do verdadeiro Cristo, e por isso nós podemos dizer que não deixa de ser um anticristo. O que nós precisamos é do Cristo das Escrituras. O Cristo que salva é o Cristo das Escrituras. Essa semana, acompanhei muito rapidamente, pois tenho evitado as redes sociais, um problema envolvendo aí alguns líderes evangélicos com relação à pessoa de Jesus. Um deles, progressista, dizendo que Jesus tem que ser circunscrito a um revolucionário que veio ao mundo para brigar pela causa dos oprimidos. Um Jesus para o pobre. Um Jesus contra os sistemas de opressão. Um Jesus meramente humano,
Por outro lado, as respostas, atacando esse Jesus, cuja causa principal não foi defender a bandeira do pobre, não foi defender a bandeira do negro, não foi defender a bandeira da mulher, não foi defender a bandeira dos oprimidos, não. Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar o pobre, para salvar o negro, para salvar a mulher, para salvar o homem, para salvar o rico, para salvar o branco. Jesus não veio por causa da melanina ou de sua falta. Jesus não veio pela falta de recursos das pessoas. Jesus não defendeu essas bandeiras. A sua morte foi para igualar, não para separar. E a igreja é a grande demonstração disso. Pelo menos a igreja saudável. Porque aqui, homens e mulheres congregam juntos e não se ofendem por isso. Aqui, negros e brancos congregam juntos e não se ofendem por isso. Aqui, os mais abastados e os menos abastados financeiramente congregam juntos e não se ofendem por isso. Sabe por quê? Porque o Cristo dos Evangelhos é supracultural, é supraideológico, está muito acima. É o Cristo da verdade, é o Cristo do Evangelho, é o Cristo em que a morte de um bandido é tão complicada quanto a morte de um policial. Mas a gente sabe que o discurso da nossa sociedade é em favor do bandido. Afinal de contas, ele é uma vítima da sociedade. Isso é um tanto quanto irracional para mim, porque as pessoas agem como se a sociedade criasse para si um parâmetro, e aí essa sociedade oprime o indivíduo. Mas eu pergunto, quem é que promulga, quem é que realiza, quem é que coopera para que a sociedade seja o que seja? Não é o próprio indivíduo? Então não será que o próprio indivíduo causa o ambiente que vai lhe oprimir, que vai lhe trazer tristeza, que vai lhe trazer apontamento? É óbvio. A Bíblia fala do pecado individual que gera problemas sociais, não tem dúvidas disso, mas o Cristo das Escrituras está muito acima. Ele não veio por uma bandeira. O Cristo das Escrituras veio para nos igualar e não para nos separar, e não para nos dividir. Não há mais distinções. A ruptura foi cancelada. E é bem interessante isso, porque nós vivemos num mundo da cultura de cancelamento, né? Onde o pobre cancela o rico, onde o rico cancela o pobre, onde o negro cancela o branco, onde o branco cancela o negro, onde o homem cancela a mulher e onde as feministas cancelam o homem. É a cultura do cancelamento. Pois se você quer saber de cancelamento, saiba que Cristo cancelou o cancelamento. Cristo cancelou o cancelamento. E se eu e você, se você e eu precisarmos de um Cristo aquém do Cristo das Escrituras, nós não entendemos quem é Cristo e não entendemos o que é o Evangelho ainda. Em Cristo somos iguais. Se nós que estamos inseridos no contexto da fé cristã
precisarmos apelar para as bandeiras ideológicas, cada vez mais responsáveis pela fragmentação social, será um enorme indício de que Cristo não nos basta. Se tudo o que tivermos que fazer não for motivado pelo claro ensino do Evangelho, nós nos perderemos e desonraremos nosso Senhor. Em Cristo somos todos iguais. Todos iguais. Que a verdade seja um elemento a nos guiar. Por último, terceiro e último lugar, eu quero afirmar que Jesus possui amigos sobre os quais pouco sabemos. Jesus possui amigos sobre os quais pouco sabemos. Queria que você lembrasse desse homem chamado José de Arimateia. Pouco sabemos sobre ele. Os evangelhos nada dizem a seu respeito. Não temos nada sobre suas lutas e desafios. Não sabemos nada sobre sua família. Não sabemos absolutamente nada sobre a sua vida, sobre as suas origens. Mas sabemos o suficiente. Ele foi um precioso amigo na hora da morte. Ele foi um precioso amigo de Jesus. Jesus possui amigos sobre os quais pouco sabemos. E isso, meus irmãos, deve nos levar a séria advertência de que todos nós, que vivemos numa sociedade influenciada por tanta coisa, uma sociedade que nos influencia a olharmos a quantidade de curtidas que recebemos nas redes sociais, uma sociedade que nos oprime, sim, levando-nos a pensar que a nossa importância no mundo se dá pelo reconhecimento, se dá pela aceitação pública, se dá por fazer alguma coisa para que lembrem do seu nome. É muito importante lembrar que Jesus tem amigos sobre os quais pouco nós sabemos. Às vezes eu tenho a sensação, meus irmãos, de que aqueles que estarão mais próximos a Jesus Cristo na Nova Jerusalém não serão as pessoas mais conhecidas. Não serão. Não serão as pessoas mais influentes. Não serão. Não serão as pessoas que lideraram, que pregaram, que ensinaram, que tocaram, que cantaram, que publicaram livros. Não serão. Serão homens e mulheres que passaram a vida em silêncio, adorando a Jesus Cristo, buscando a Jesus Cristo e não se preocupando com a manutenção dos seus nomes para a história. Lembro-me de uma ocasião em que um pastor amigo estava lutando com as mesmas lutas que muitos anos atrás, jovem, eu também estava lutando no ministério. Eu queria fazer alguma coisa para deixar o nome escrito na história. Isso mesmo. 20 e poucos anos. E ele me mandou uma mensagem dizendo: Paulo, eu estou lutando com isso. Eu já era um pouco mais velho, estava na casa talvez ali dos 30, quase 40, quando ele compartilhou isso, e ele, na ocasião, ainda jovem. Mas eu já tinha aprendido algumas coisas que o Senhor tinha me ensinado. Não acabou tudo não, porque a vida é um aprendizado, né? Mas naquela altura eu já tinha alguma percepção e eu disse para ele: irmão,
Você quer ser relevante? Saia do foco. Você quer ser relevante? Saia das luzes. Saia dos holofotes. Você será relevante. Acho que ele entendeu. As pessoas que estarão, meus irmãos, mais próximos a Jesus não serão as pessoas que nesta vida são as mais influentes. Mas são homens e mulheres que, independente da idade, temem o Senhor, amam a Jesus e vivem para a sua glória. Que isso sirva de advertência a todos nós, se, por uma eventualidade, estejamos sendo influenciados pela necessidade das curtidas, ou por acharmos que a nossa importância se dá pelo reconhecimento e aceitação públicos. A verdade, meus irmãos, é que Jesus possui critérios muito diferentes dos nossos critérios. Ser amigo de Jesus não passa pelo reconhecimento e produtividade necessariamente, a ponto de marcar o nosso nome na história. Deve nos bastar sermos amigos de Jesus e estarmos para sempre com Ele. Eu desejo encerrar, meus irmãos, lembrando então que há 3 testemunhos aqui do Pai, do gentio e do judeu sobre quem é Jesus. Mas eu preciso também lembrar algo que Hebreus 9, a partir do verso 22 diz. Você não precisa abrir se não quiser, basta ouvir. Na sequência daquela leitura que nós fizemos, lemos assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Aliás, desculpa, capítulo 10, verso 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima este dia. Há 4 aspectos, observem: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aproximemo-nos. Depois ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Depois ele diz: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Finalmente, não deixemos de reunir-nos como igreja, conforme é costume de alguns. Você observa? Tudo isso está atrelado ao fato de que ele nos abriu um novo e vivo caminho. Por que nós estamos aqui, meus irmãos? Nos reunindo como igreja? É porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Porque temos a esperança, meus irmãos, da vida eterna. Porque estamos apegados a ela, a esperança que professamos. Porque, meus irmãos, consideramos uns aos outros, porque a parede de separação foi rompida. Não há mais agora litígios, não há mais separação, não há mais cancelamento. E finalmente, porque podemos nos achegar a Deus e nos aproximar dEle? Porque Ele abriu um novo e vivo caminho para que, por meio de um coração sincero e plena convicção de fé, sejamos purificados de nossa consciência culpada. Cristo abriu-nos um novo e vivo caminho. Meus irmãos, que a boa mão do Senhor, ela mesma nos conduza, nos abençoe, para que sejamos preservados, puros
irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos abençoe. Amém.